E aí, beleza? Espero que esteja gravando bem, espero que o som esteja bom. E vambora. Viagemzinha. Estou indo de carro por 2 motivos. Porque é viagem, não é nas proximidades, então eu quero aproveitar o tempo e viagem eu não estou fazendo de moto, porque meu corpo está muito dolorido. Desde o acidente eu tenho uma dificuldade aí com dores no corpo, nas articulações e tudo. Depois veio a dengue, que deu uma agravada nisso e tal. Então, não que eu estou sentindo dor, nada disso, mas uma viagemzinha de 100, 120 quilômetros e de volta de moto me deixa bem dolorido, bem abatido. E eu ainda estou em lua de mel com o carrinho, eu curto muito esse meu carrinho, então estou indo para lá e vou aproveitar e fazer o vídeo que eu no último prometi passar para atender a expectativa de 0 pessoas. Então eu vou querer falar sobre esse assunto. Vamos ver. Vamos lá. Estava arrumando a câmera aqui e vamos lá. Bom, gente, seguinte. Vamos primeiro contar aqui. Hoje é dia 22 de agosto de 2024. Agora são 9h36. Essa é a diferença do horário que está mostrando aí na marca d'água da câmera. Tem uma variaçãozinha, não sei se ela adianta ou se ela atrasa, mas são 9h37 agora. Ao final eu dou a hora final do depoimento. Estou indo para o meu cliente em Mairink, é um cliente que eu tenho que ir uma vez por semana para ficar lá disponível para um atendimento pessoal, caso os funcionários precisem, peçam, a gente está lá. Tá bastante calor já estamos com 22 graus e meio, o sol tá forte pra caramba. Então, são os últimos dias de mais um veranico de inverno, que faz 32, 33 graus. Todos os dias, não chove, muito seco, judia bastante da gente, principalmente os riníticos como eu e meu filho. Hoje eu vou também orientar um funcionário novo que está começando e também fazer os atendimentos necessários lá. Quase nada, nunca tem quase nada, mas fico lá, trabalho de lá, faço os atendimentos para as outras unidades, as solicitações de relatórios, informações para funcionários, informações para os clientes, para os departamentos de RH dos clientes, enfim, esse é meu trabalho. Então é isso. 2 coisinhas antes. Registro de futebol emocionante. Eu sempre falo isso. Futebol é um esporte onde você não pode colocar uma teoria e fechar o assunto de que um time é melhor do que o outro, então vai ganhar. Nunca. Porque tem outras variáveis que eu não sei exatamente medir, que na verdade ninguém sabe muito bem. Existem estatísticos de futebol aí que depois de um jogo acabado levantam 1000 dados, dando aqueles dados como as causas efetivas. É lógico, uma estatística simples é quem fizer mais gol vai ganhar. Mas isso é ridículo demais. Por que eu falo isso? Você pega um jogo desequilibrado com um time muito forte e um time muito fraco no basquete, 99,9% das vezes o time mais forte vai ganhar. Isso no handball, isso no futebol de salão. O futebol de salão ainda também está mais próximo do futebol do imprevisível. No basquete, no vôlei, são realmente situações que o futebol torna diferente. No futebol você vê um 14 de julho de Piripiri ganhar do Palmeiras, você vê um Asa de Arapiraca ganhar do Palmeiras, você vê um Tolima ganhar do Corinthians, você vê esse tipo de coisa.
muito mais comum. É evidente que um time mais forte, se jogar 10 vezes com um time mais fraco, vai ganhar 8, empatar 1 e perder 1. Mas é uma probabilidade maior do que nesses outros esportes que eu falei. Não desmerecendo esses outros esportes, assisto, gosto, e são esportes, né? Se são esportes, tá legal, tá bom. Incentiva as pessoas a cuidar da saúde, então cumpriu o seu papel. Ainda mais a gente que está vindo de Olimpíadas, né? E agora vão começar as Paralimpíadas, então vamos continuar nesse assunto gostoso aí. Bom, por que eu estou falando isso? Porque tivemos na terça-feira e ontem, quarta, 2 jogos maravilhosos. O mais fraco Corinthians contra o mais forte Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que é a segunda divisão da Libertadores, assim como a UEFA Europa League, Copa da Liga Europa, é a segunda divisão da Liga dos Campeões. Mas a gente torce, a gente gosta. E o mais fraco Corinthians no jogo de ida com o Bragantino ganhou de 2-1, fazendo uma mágica de fazer 2 gols em poucos minutos no primeiro tempo e sofreu um sufoco desgranhento no segundo tempo e ter tomado só 1 gol, então ganhou de 2-1, jogava pelo empate. No jogo de volta em casa, a Arena Neoquímica é realmente um espetáculo de se ver, independente de ser torcedor do time. Lotada, sempre com perto de 40 mil pessoas ou mais. Raras oportunidades você vai ver a Neoquímica com o time principal com menos de 30 mil pessoas. O jogo começou muito bem de novo para o Corinthians, que é um time mais fraco do que o Bragantino, e o Corinthians fez 1-0 no meio do primeiro tempo. Jogou super bem no primeiro tempo, o Bragantino meio perdido, e acabou não fazendo mais 4, 5 muito boas oportunidades no primeiro tempo. Eu sempre falo isso, quando um time joga muito mal no primeiro tempo, dificilmente ele jogará igual no segundo. E, claro, teoria feita, prática comprovada. O Bragantino voltou muito melhor, amassou o Corinthians se deitou no resultado. O Bragantino não bastava empatar, tinha que virar o jogo. E virou. Em coisa de 3, 4 minutos, virou o jogo, embora o Hugo, um goleiro sensacional, que o Corinthians genialmente foi buscar, tenha feito excelentes defesas, mesmo assim o time não suportou a pressão do Bragantino e tomou 2-1. Então 2-1 lá, 2-1 aqui, resultados iguais, vai para os pênaltis. E os pênaltis foram a coisa mais aterrorizante, uma das maiores maluquices que eu já vi no futebol, e eu já vi bastante futebol. O Corinthians fez o primeiro, o Bragantino empatou. São sequências de 5 para depois, se tiver empatado, alternadas até um deles perder e o outro fazer. O Corinthians fez o primeiro, o Bragantino empatou. O Corinthians perdeu o segundo, o Bragantino fez 2-1. O Corinthians fez o segundo, o Bragantino fez o terceiro. O Corinthians fez o terceiro, o Bragantino fez o quarto. O Corinthians fez o quarto, e se o Bragantino fizesse o gol, eliminaria o Corinthians. O Hugo defendeu, e defendeu mesmo. Foi lá e buscou a bola no canto certo. Aí foi para as alternadas. O primeiro, o Corinthians foi e perdeu. Era só mais uma vez o Bragantino fazer o gol e o Corinthians estaria eliminado. O Hugo defendeu a segunda cobrança. Aí o Corinthians foi e fez o gol na segunda alternada, e o Bragantino tinha que fazer para forçar mais alternadas, e o Hugo defendeu o terceiro pênalti. 3 pênaltis, assim, daqueles que se não pegar tá fora,
o Hugo foi lá e defendeu. Realmente uma emoção. Eu tive até dificuldade de dormir, tamanha adrenalina que um jogo desses, principalmente quando é o jogo do nosso time, que um jogo desses faz. E ontem tivemos outro jogo maravilhoso aí no nível bom, né? No nível elite do futebol brasileiro, que foi Palmeiras e Botafogo, aonde o Palmeiras tinha perdido do Botafogo em casa 2-1 o Palmeiras tinha perdido do Botafogo na casa do Botafogo por 2-1, num jogo muito bom também. E ontem o Palmeiras tinha que ganhar de pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Jogo super bacana, o Botafogo levou perigo em várias vezes, mas o Palmeiras foi melhor praticamente no jogo inteiro. Só que o Botafogo não é um timinho que fica acuado e não tem armas para fazer mais do que isso, como é o meu time. O Botafogo é um time muito bom. E entre essas, se defendendo, tentando marcar com muita propriedade, por sinal, em 2 contra-ataques em 4, 5 minutos, fez 2-0 o Botafogo em cima do Palmeiras, na casa do Palmeiras, lotada, e decretou. No placar agregado estava 4-1 para o Botafogo. É impressionante o que acontece nesse mundo do futebol, que é apaixonante. Não adianta, mano. Toda a podridão que existe fora, toda a sujeira, toda a máfia, toda a bandidagem que existe fora, porque gira muito dinheiro e muito poder, mas o que a gente vê em campo é gostoso e bacana ainda. Aos 40 do segundo tempo, o Palmeiras fez 2-1. Aos 44 do segundo tempo, o Palmeiras fez 2-2. Aos 49 do segundo tempo, 1 minuto para acabar o jogo, o Palmeiras fez 3-2. Só que o VAR corretamente verificou que o Gustavo Gomes, quando matou a bola, recebeu a bola para virar e fazer o gol, a bola bateu na mão dele. E não existe bola na mão para o ataque. Então, o gol foi anulado. Pensa que acabou? Não. No último lance da partida, uma falta na entrada da área para o Palmeiras, e o Gabriel Menino botou a bola na forquilha, nas 2 traves, entre o travessão e a trave. E aí o jogo acabou. Cara, que jogo maravilhoso de se ver. Que coisa gostosa de ver futebol bem jogado e emoção. Futebol carrega isso, na minha opinião, mais do que para os outros esportes. É isso, precisava registrar isso, que gostoso. Eu vou gostar de futebol minha vida toda. Certo? Bom, agora vamos para o assunto que eu queria, que eu prometi esses dias, e para a expectativa de 0 pessoas, eu vou falar sobre ele. Cenoura Bravanel, conhecido, não sei se mundialmente, mas pelo menos na América Latina inteira, como Silvio Santos, um empresário de absurdo sucesso, incomum, irreal para muita gente. Aos 93 anos, no sábado passado, dia 17, faleceu. Comoção nacional, o dia inteiro, eu mesmo assisti bastante coisa. E como o brasileiro é mitificador, acho que a cultura latina faz isso, mas não é só ela, tá? Cria mitos, cria pessoas que estão além da humanidade. E isso para mim sempre foi um perigo. Já fiz isso na minha infância, na minha adolescência, um pouco da minha juventude, e fui entendendo que os mitos, eles são criações da imaginação e não pessoas reais. Então, meu objetivo aqui é falar algumas coisas sobre o assunto Silvio Santos. Bom, nos meus primeiros anos de vida, eu já tinha aos domingos o preenchimento de boa parte do meu entretenimento na frente de uma televisão, possivelmente preto e branco, com bombril na antena para pegar melhor, ou com papel celofane colorido para dar a impressão que a televisão era colorida, para assistir
programas como Domingo no Parque, Namoro na TV, Porta da Esperança e Show do Milhão. Meu microfone estava caindo, tive que mexer nele aqui de novo. Show do Milhão não. Show do Milhão foi bem depois, já bem adulto. Isso é coisa já mais recente. Show de calouros. Na infância, porque eu assistia o que tivessem assistindo, em vários momentos onde eu estava em lugares onde estavam assistindo, nos domingos quando a gente ia para casa da nossa prima lá na Vila Maria, ainda com os meus 10, 11, 12 anos de idade, muitas vezes era o dia inteiro de Silvio Santos e tudo, então é marcante para mim. Principalmente, aí já eu mesmo querendo ver, acordando cedinho no domingo tal, a partir de certo horário punha no Silvio Santos para assistir o Domingo no Parque, para ver as crianças ganhando tênis Montreal, olímpicos da Montreal, o único com antimicrobial, para ver as crianças ganhando bicicletas, aquela coisa da criança, né, fazendo aquela inveja de criança mesmo, de nossa, ou até me divertindo com aquela cabine onde a criança trocava uma bicicleta novinha por uma caixa de fósforo, por um chinelo velho e assim por diante. Enfim, tempos que me trazem nostalgia, bons sentimentos, porque a infância, com exceções, mas a minha infância, eu posso falar só dela, foi uma boa infância. Eu não tive uma infância de ter passado fome, de ter passado frio. Tive os meus problemas e os meus sofrimentos, mas eles são absolutamente pessoais. Então, são momentos que me trazem alegria de lembrar da infância, respeitando o tempo em que essas coisas aconteceram. Não é que tudo era bom no mundo porque quando eu era criança. É que eu era criança e não sabia que nem tudo era bom no mundo. Deu para entender a jogada? O passado tem essa pegadinha na nossa cabeça, entendeu? E nós estamos vivendo muito esse problema ultimamente. Então, a minha ideia aqui é apenas colocar que Silvio Santos faz parte da minha infância, da minha juventude e de muitos momentos da minha vida adulta. Como eu disse, estava em lugares que estava passando e estava assistindo. Show do Milhão eu assistia mesmo, de vez em quando apareceu, foi um grande sucesso. Eu assistia para testar também os meus conhecimentos. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito do assunto conhecimentos gerais, desses programas de enquete, de coisas assim. Então eu curtia mesmo de assistir. E é um comunicador que era diferenciado. O cara tinha um puta vozeirão, uma voz, provavelmente a pessoa mais imitada do Brasil. Uma voz realmente diferente de qualquer coisa. Fora isso, a postura dele de palco sempre foi uma postura extremamente elegante. As estratégias dele de entretenimento sempre foram grandes sucessos. Os programas dele sempre lotaram auditórios, sempre tiveram fila de espera de caravanas das senhorinhas ou das pessoas de certa cidadezinha e tal. Então, o comunicador, o dono da TV, são pessoas que você não vai conseguir fazer essa imagem ficar ruim. Você pode, pelo seu gosto, falar: nunca gostei do Silvio Santos, achei sempre populesco, achei sempre ruim, assim, assado. Cara, isso é seu direito, mas negar a grandeza dele e o alcance que ele conseguia, ele foi um cara fantástico. Naturalmente, ele trabalhou até os 91 anos de idade, trabalhou no palco, brincando com as senhorinhas lá no Topa Tudo por Dinheiro. Ele estava diminuindo esse ritmo há bom tempo já colocando filhas, já colocando comunicadores ali descobertos por ele, enfim, Gugu durante muito tempo, Celso Portiolli, e enfim, esse cara teve uma vida longeva demais para a história da comunicação brasileira. Nos últimos anos, é lógico
que um senhor de 90 anos, de 89 anos, de 80 anos, se apresentando ao público, brincando com os telespectadores, com convidados e com tudo mais, evidentemente que esse cara vai estar fora do tempo dele. Ele já usava termos que pegava mal. Ele era um mau sujeito por causa disso? Cara, eu sempre falo isso. Minha comparação é com a minha mãe. Eu não vou exigir que minha mãe entenda todas as aberturas sociais e culturais que existem hoje, porque nem eu jamais as entendo ou as aceito. Mas eu as respeito e minha mãe também as respeita. Então, essa linha do que eu estou querendo falar, ela vai assim no sentido de que é impossível você diminuir o tamanho do que foi Silvio Santos, principalmente como um apresentador. E é injusto você não relevar o fato das besteiras, até algumas barbaridades que ele falou nos últimos anos em que estava apresentando o programa. É injusto você se sentir, chamá-lo de uma pessoa ruim, ou esse tipo de coisa por causa disso. É simples assim, beleza? O que eu quero entrar no ponto aqui é uma coisa que sempre me incomodou, sempre me gerou muita dúvida e que sempre fortaleceu muito a imagem da figura que o Silvio Santos representa para a população. Que é essa parte da história do camelô que começou sem nada. Eu deixo muito claro isso. Seria impossível? Não. Se ele nasceu com esse talento, e o Silvio Santos sempre foi um cara que sempre teve muito talento, você já viu um camelô que fala direitinho, que fala sem erros de português? Porque desde que se ouviu o Silvio Santos pela primeira vez numa rádio, quando ele tinha 18, 19 anos de idade, lá nos anos 50, nos fim dos anos 40, ele tem essa voz e essa pronúncia perfeita. O que eu quero explicar aqui? Isso era o que me dava dúvida. Como é que ele era camelô, pobre e tudo mais, e ele tinha essa pronúncia, sempre falou tão corretamente? Isso é praxe, isso é básico. Mas ok, vamos supor que não, tudo bem, ele era um cara que se dedicava a isso e tal. Porque o que acontece? Na história mitológica do Silvio Santos, houveram 3 ou 4 biografias dele, todas autorizadas, acho que 2 autorizadas ou uma só, alguma coisa assim. Na própria biografia autorizada já havia coisas estranhas ali, aonde ele mentia a idade, colocou lá nessa primeira biografia autorizada que ele tinha 5 anos a menos, que ele não nasceu em 1930, nasceu em 1935. Então era um cara ali que estava preocupado com a imagem e a formação desse mito, que era importante para ele. E eu compreendo perfeitamente isso. Um dia, já na década de 80, 90, não sei exatamente quando, ele fez um quadro no Show de Calouros onde ele respondia, de vez em quando ele fazia isso, respondia perguntas dos jurados ou do povo que chegava por carta e tal, e ele respondia nessas perguntas. E um dia ele falou que o nome dele é Cenoura Abravanel e que a família Abravanel é uma família muito antiga da Europa, da Península Ibérica, que viveu e existiu entre Espanha e Portugal, e eu não duvido que ainda exista, mas esse último foi comentário meu. E que a família dele, os antepassados dele foram fidalgos extremamente importantes na vida diplomática de Portugal e da Espanha. E que na década de 20 os pais dele fugiram da Europa porque já estava começando as perseguições aos judeus. E ele é judeu, a família Abravanel é judia.
E aí eu fiquei pensando, como é que um cara que veio de uma família de fidalgos, eles chegaram aqui sem nada e ele chegou a ser camelô? Você entendeu? Aonde eu quero chegar com isso? É muito possível que ele tenha lidado com o ramo de vender canetas ou vender, como é que ele falava, carteirinha para colocar título de eleitor. Mas é impossível que ele tenha sido o cara que não tinha nada e que vendia isso e que foi descoberto por um cara de uma rádio que aconselhou ele a fazer um teste. Essa última é até possível, mas o que eu estou falando é que, na minha concepção, isso foi um mito criado e alimentado por ele. Não há nenhuma documentação sobre isso. Nenhuma. Se você vai no Google e pesquisa família Abravanel, você vai encontrar os caras na fidalguia da Península Ibérica, nos grandes cargos da Península Ibérica, duques e assim por diante, desde 1215. Olha o que a gente está falando. Aí de repente essa família perdeu tudo e fugiu para cá e o filho foi um camelô? Você percebe a incoerência? Então assim, é lógico que isso alimenta uma coisa que as bases dominantes brasileiras gostam muito de deixar claro, de alimentar esse mito da meritocracia, de que todo mundo que se esforçar bastante, trabalhar bastante, vai ter sucesso e vai ficar rico, milionário. E nós sabemos que não é assim. Eu não vou entrar no conceito específico da meritocracia. Eu vou só curtir a vida, vamos dizer assim. Beleza? Então, essa parte, para mim, não encaixa. Suposições minhas. Ele tinha um negócio de canetas e carteirinhas de título de eleitor, aonde ele tinha alguns empregados, alguns funcionários, alguns colaboradores, e ele supervisionava isso e de vez em quando passava para mostrar para eles como eles tinham que vender. Ninguém nunca vai saber isso. Isso é uma pura e absoluta suposição da minha parte. Não tem nenhuma prova disso. E também não tem nenhuma prova de que ele realmente foi um camelô, que foi pobre, que foi descoberto, que ele pegava 3 conduções para ir trabalhar e tudo, tal. Não. Tá? Começou bem menor do que se tornou, mas sem dúvida alguma. Não tem a menor dúvida. Mas sim, a família dele era poderosa, os antepassados dele todos foram muito poderosos. E aí vem a segunda parte do que eu quero dizer. Ele foi um cara inteligentíssimo, ele foi um negociante de grande habilidade, capacidade e inteligência. Quando ele trabalhou na Globo, que é o começo das vezes que eu assistia, ele trabalhou na Globo, ele foi inteligentíssimo, ele alugava um horário no domingo à tarde, e ali nesse horário ele fazia propaganda e ganhava pela propaganda exclusivamente. E ele só saiu da Globo justamente por causa disso, porque a Globo queria refazer esse negócio, porque o negócio da televisão é vender publicidade. E ele não abria mão disso. Entendo e corretamente, não tem nada de errado nisso, é negócio, cara. Negócio. E aí ele foi para outras emissoras, a Record foi durante bastante tempo presente aí na vida dele. Teve um período em que ele apresentava o programa na Record e em outro canal, não lembro. Mas enfim, sempre foi um cara de enorme audiência, que as TVs que o contratavam sabiam que ele levava audiência, que ele era um cara capaz de gerar dinheiro, gerar audiência para a TV. Aí vem a última parte do que eu quero dizer. Eu quero tirar o peso de Silvio Santos foi um cara ligado à ditadura militar. Não necessariamente. Não tenha dúvida que o Silvio Santos foi um conservador. Aos 93 anos, aos 80, aos 60, a base é de que você seja um conservador.
que você vá fechando o processo de entendimento e de aceitação de todas as novidades que aparecem na sua frente. Isto é fato. Mas agora, ligação política, Globo, Bandeirantes, Gazeta. Não vou falar cultura porque a cultura é uma TV estatal. Então, vou falar dessas grandes, Globo, Bandeirantes e Gazeta, por exemplo. Para existir, tem que se relacionar, e se relacionar bem, com o poder. E qual era o poder? No começo da década de 80, quando o Silvio Santos conseguiu finalmente a concessão do SBT, que inicialmente era TVS. Era o último governo militar, inclusive, João Figueiredo. Ele tinha amizades nos escalões do poder. Dizem que a esposa do Figueiredo, do presidente, era quem gostava muito e dava uma força para isso. Mas também tem um outro fato, e é fato, não é picuinha, não é eu acho que foi. Silvio Santos também conta, e aí já tem documento. Na parte que já tem documento, não tem como mentir, entendeu? O que ele viaja, o que ele se aproveita, o que ele curte a formação desse mito é a parte que não tem como documentar, não tem como saber, não tem nada escrito, nada registrado, que é lá atrás. Esse começo, a infância e tudo mais. Então ele serviu o exército e ele foi inclusive paraquedista do exército. Eu servi o exército. Paraquedista é um cara de alto poder de combate. É um cara de habilidade física fenomenal e habilidade tática. Ou seja, é um cara que é treinado para usar muita coisa e é muito difícil se tornar um paraquedista. E o Silvio Santos foi. Porque nós sabemos hoje, e há muito tempo, que ele sempre foi um cara de extrema capacidade. E tinha uma aptidão física privilegiada, que não condiz com o camelô pobrezinho que vendia caneta. Beleza? Vamos lá? Cara muito bem alimentado e muito bem educado. Porque se aos 18, 19 anos ele já trabalhava em rádio e já tinha essa locução perfeita que ele tem, entendeu? Lá serviu, ficou, não se sabe, eu não vi esse registro. Ficou um tempo, 1 ano, 2 anos, não importa, e depois voltou para a vida civil, aonde muito rapidamente já começou a trabalhar em rádios do Rio de Janeiro, numa rádio do Rio de Janeiro, e aonde conseguiu implantar uma espécie de uma rádio na balsa de Niterói para o Rio, aonde fazia propagandas, vendia merchandising e tocava música e fazia animação dessa viagem, desse caminho da balsa. Inteligentíssimo, fantástico, sensacional. Passa-se o tempo, começo da década de 80, para a concessão era a TV Tupi, que fechou, o Canal 4 de São Paulo, uma TV nacional. Ele compra essa estrutura e consegue a concessão. Detalhe, um dos ministros, eu não sei se é da aeronáutica, eu acho que não, porque vou contar já, ou do planejamento, alguma coisa assim, foi companheiro dele no paraquedismo no exército. Entendeu? Então assim, isso é pecado? Não. Você quer ampliar seus negócios, você tem que lidar com quem está no poder. Se o Fidel Castro tivesse no poder naquele momento, ele estaria ali do lado do Fidel Castro, fazendo amizade, agradando, dando presentinhos, enfim, é isso, é assim. Não existe um grande empresário que não se relacione com governos. Básico. A única coisa que eu queria fazer aqui era só tirar a parte do mito, a parte do exemplo para a população, para se manter tranquilinha e aceitando todos os subterfúgios, de que, olha lá, o cara começou como camelô e o cara se tornou um dos maiores empresários brasileiros, ou do mundo.
o que é uma mentira, o que não é justo que a gente coloque dessa forma, entendeu? O resto tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não sou o cara que vou criticar o Silvio Santos por ter se relacionado com os militares, porque pura e simplesmente ele se relacionou com o poder que estava lá. Ele conversou no programa dele com Temer, com Bolsonaro, com Lula, com Fernando Henrique, fazia semana de todos os presidentes, com Collor. Então, base, tá bom? Base pro negócio dele. Tem que se relacionar bem com o poder. É assim que funciona. Se for assim, não ligue a sua TV, principalmente a TV aberta, mas a fechada também. Tudo é concessão, direito de transmissão fornecido pelo governo. O governo tem o poder de cortar essa concessão. Claro que nenhum governo faz isso porque pega muito mal. Na Venezuela fazem, mas não quero falar sobre isso. Em algumas ditaduras fazem também. Beleza? Então é isso. O que eu fiz nos dias que se sucederam à morte do Silvio Santos? Eu assisti bastante coisa. Assisti alguns sensacionalistas, assisti alguns que preservam a questão do mito do homem que saiu do nada, e assisti pessoas também super críticas com essa coisa de ele gostava dos militares e tal. Assisti também os coerentes que eu considero, que eu confio e que produzem informação de qualidade. Todos têm viés, tá bom? Então não se preocupe com isso. São esquerdistas, são direitistas, não interessa. E aí com isso eu formei esse assunto, que foram os 2 últimos vídeos que eu vi, que eu queria falar sobre isso. Eu fiquei procurando algum que falasse sobre isso. Carreira, capacidade, talento no que fazia, inquestionáveis. Comportamento, cara, questionáveis de acordo com os seus valores. Tá tudo bem também, beleza? Vou falar sobre isso, vou falar sobre nos últimos anos, realmente, durante o governo Bolsonaro, ele deu bastante ênfase, inclusive no jornalismo do SBT, para que baixa a bola para criticar, levou o Bolsonaro várias vezes para entrevistas e tudo mais, mas o SBT também levou o Lula, também levou outros presidentes, entendeu? Só que o viés era esse, não ataque muito não, a gente precisa deles, beleza? Então temos nossas críticas, temos muito mais homenagens de pessoas da minha geração, de gerações anteriores e de gerações depois das minhas, não vão deixar de lembrar do Silvio Santos durante muito e muito tempo como um apresentador de capacidade inquestionável, um cara realmente grande no que fazia. De resto, a atitude dele autoritária dentro da empresa, cara, não me interessa, aí vira fofoca. Empresa é uma coisa assim, você entra, você tem o seu trabalho remunerado e reconhecido de acordo com o que você acha justo, você fica nela. Você tem o tratamento correto das suas chefias, do dono e assim por diante, você fica nela. Você não tem, você tem o direito de ir lá no departamento pessoal, fazer uma cartinha de próprio punho e falar: venho por meio dessa me desligar da empresa por motivos particulares. Entendeu? Então, a base é essa. Eu só quis quebrar o mito, porque isso me irrita profundamente. É lógico que todas as pessoas que têm grande sucesso trabalharam bastante. Eu não vou ficar aqui, com exceção dos herdeiros. Aí os herdeiros eu não sou o grande fã não, tá bom? Daí meu certo ranço com Elon Musk da vida e assim por diante. Daí a minha admiração por algumas pessoas mais simples aí do começo. Mas a minha conversa aqui é simples assim. Esse discursinho idiota de meritocracia, ele existe para manter a gente conformadinho. Por quê? Você se esforça. Se você não consegue, é porque você não teve capacidade. Porque olha lá o Silvio Santos, olha lá o Roberto Marinho. Você entendeu? Sempre tem uma coisa a mais e que esta classe dominante realmente não quer que a gente veja.
Eles querem que a gente sempre alimente isso, de que ó, só trabalhando. Claro que só trabalhando esses caras conseguiram, mas tem muito pouco lugar para muito pretendente, beleza? Então é isso, gente. Agora eu já estou aqui, já passei do pedágio. Deixa eu ver aqui a quilometragem que eu tô e quanto falta para eu chegar. E pronto, o vídeo feito. Era isso que eu queria falar. Não vou sentir falta de Silvio Santos, porque há muito tempo eu já não assistia, não gosto, não me agrada, já não me satisfaz como entretenimento, mas tenho que deixar registrado que o cara foi gigantesco no que ele fez, beleza? Isso é uma homenagem? Pode até ser, não tem problema não. Muita gente tem emprego por causa disso. Bom, tá aqui, quilômetro 35, faltam mais 33 quilômetros para eu chegar. Beijo do gordo, até mais.